Bom dia, pessoal. Queria fazer um grande convite a vocês. A gente do setor de formação da comunidade estamos realizando o último curso do ano. É o curso Conhecendo a Palavra. Nós estamos na quarta aula, onde nós vamos falar sobre a linguagem bíblica e a escrita bíblica. Arivan, mas nós estamos na quarta aula, faz sentido eu ir para as últimas duas aulas? Faz sim, porque nós vamos tratar de um assunto muito importante. Nós vamos falar da linguagem bíblica e a forma que Jesus utilizava para que a mensagem chegasse até o povo daquela época. E um povo com a cultura diferente e um modo de viver diferente com a realidade de hoje. Então, se Jesus ele se utiliza de sua plena sabedoria para que a mensagem chegasse até eles. Um fato interessante, só uma palhinha da aula para vocês verem como essa aula vai ser muito importante e interessante ao mesmo tempo. Vocês lembram da passagem do juízo final, quando perguntam a Jesus como é que vai ser? Lá em Mateus 25, o que Jesus diz? Diz que o rei se sentará no seu trono, né? E reunirá todas as nações. Aí o Senhor diz: assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, né? Ou seja, por que Jesus diz isso? Porque lá em Israel, naquela época, e também ainda hoje, existia aqueles apriscos, onde no final do dia os pastores reuniam os seus rebanhos de vários pastores e eles colocavam para guardar as ovelhas ali no aprisco. Só que antes de chegar no aprisco, há uma separação das ovelhas e dos cabritos. Por quê? Porque as ovelhas ela tem uma lã, né? Como vocês bem sabem, e essa lã dá a ela uma certa proteção a respeito do frio. Já as cabras não, as cabras elas têm que ficar numa localidade coberta. Então, antes de colocar as ovelhas no aprisco, já acontecia essa separação das ovelhas e das cabras. Então, quando Jesus se utiliza desse momento que ele diz, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, eles já começam a entender um pouco a mensagem, como é que vai acontecer essa separação no reino. E também quando na parábola do bom pastor, quando Jesus diz que aquele que entra pelas portas do fundo, né, são salteadores e ladrões. Por quê? Justamente porque esse aprisco eles eram na faixa de 1 metro e 1,5 metros. E os pastores de vários rebanhos, porque não era só um rebanho de um pastor, mas eram vários pastores e vários rebanhos, eles ficavam revezando na porta, que era muito estreita, e eles ficavam lá para que elas não passassem para sair, para fugirem, e outros ficavam vigiando para que lá no fundo alguém não roubasse, não saltasse e roubasse o aprisco que era muito baixo, como eu falei, né? Então, se o Senhor diz no final, né, a ovelha conhece a voz do pastor. Por quê? Porque quando amanhecia o dia, cada pastor chamava o seu rebanho, né? E as ovelhas conheciam a voz dos seus pastores. Por isso que Jesus se utiliza desses fatos históricos da época, do momento, para que a mensagem pudesse chegar até eles. Então, se isso é só um pouco do que nós vamos ter na aula de sábado, e seria muito importante a participação de todos vocês da comunidade. Fique com Deus, tenham um bom dia e até lá. Paz e bem.